Glória a Deus. Ô, Glória. Tem que usar os dois? Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Você crê que Ele está no nosso meio? Amém. E Ele é fiel, amém? Como o pastor falou, todo culto tem que ser, né, bom para nós. Foi louvado aqui, né? Alegrei-me quando... Foi isso, irmã? Ô, Vivian? Alegrei-me quando me disseram, vamos da casa do Senhor. Não? Oi? Salmo 100. Salmo 100. Glória a Deus. Pode dar um assento. O que a Bíblia falava quando eu cheguei ali? Você falou qualquer coisa sobre pregação? Você estava preocupada? O que você ia pregar? Não? Oi? Com estudo? Falta de estudo. Ah, você estava preocupada pela falta de estudo? Ah, sentindo falta do estudo. Falei hoje dela, nunca faltou, né? Sei. Amém. Eu perdi a oportunidade de ver uma pregação, né? Hoje. Foi gravada, não? Não, foi. Perdeu a bênção, o pregador pegou. Mas ele pregou e já queria dar o cajado. Ah, sim? O pregador lá. Glória a Deus. Você estava preocupada com os ensinos, né? Amém. Salmo 20 diz o quê? Salmo 27, vamos ver o que diz. 20, versículo 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Estudar é bom. Mas se Deus não guardar, se o Senhor não guardar, em vão edifica o... Eu vou falar para vocês que eu passei o dia inteiro hoje preparando o sermão. E na última hora me deu um frio na barriga. Friozinho na barriga. Já estava na hora de vir para a igreja. E a Bispo mandou um áudio para mim. Vem ou não vem? Você vem ou não vem? Se eu pudesse... Claro que eu poderia falar, não vou. Estou com medo. Há uma grande responsabilidade de estar aqui. Sem dúvida. Por isso nós não podemos ir pela nossa força, pelo nosso conhecimento, pelo nosso entendimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que tomar cuidado com tudo que está aqui. Aqui está escrito que tudo o que foi escrito se cumprirá, porque a palavra de Deus, ele fala que tudo passa, mas as minhas palavras não passarão. Não importa o que você pensa, o que você acha. Ele é e sempre será Deus, acreditando você ou não. Amém? E tudo que está vai se cumprir. Aí a palavra diz, porque andam ansiosos pelo que é de vestir, de comer, ou pelo amanhã. Pode o homem acrescentar alguma coisa na sua vida? Você pode mudar o que vai acontecer? Mas então a palavra vem e diz, entrega seus caminhos ao Senhor e confia nele. Amém?
Salmo 91. Os que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Faça chuva, faça sol, virá um dia após o outro. Com luta, sem luta, você pode simplesmente sentar e deixar passar? Tem pessoas que vivem assim. Mas foi falando na sexta-feira, né? A respeito dos covardes. Quando você se omite, isso é covardia. Gideão foi chamado para libertar o povo, sim ou não? Conhece a passagem? E quando ele foi convocado, ele falou, poxa, mas eu sou o menor da casa, né? Minha tribo é pequenininha. O que eu vou fazer? É porque não é na sua força, é na força do Senhor. Quando ele convocou o povo, vieram quantos? Hã? Quem sabe o número? 22. Quanto? 122 mil? Não, 22 mil. 22 mil. 22 mil. E depois, sobrou um pouco. Mas qual foi a primeira palavra que Deus falou para ele? Aqueles que tiver medo, não tiver seguro, os tímidos, pode voltar para sua casa. No final ficou quantos? 300 de 22 mil. Porque o Senhor disse assim, para que o homem não acredite que ele pode e se glorie. Porque ele diz, maldito o homem que confia e na força do seu braço e afasta o seu coração do Senhor. Amém? Nós temos que crer que é Ele que vai à frente. Amém? Você quem crê que é Ele que guarda a sua retaguarda, está ao seu lado te sustentando em todas as suas lutas e batalhas. Você não caiu porque Ele é misericordioso. Amém? Então, eu preparei sim uma pregação. Mas será que é pelo muito falar? Posso falar milhões de palavras aqui para vocês. E a mensagem pode ser que não seja passada. Porque o que realmente importa, você pode conhecer de capa a capa. Mas se você não colocar em prática, vai ter alguma valia? Guardei a palavra no meu? Para quê? A palavra de Deus nos exorta. Lá em Efésios 6,14. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Sim ou não? Verdade. Lombo cingido. O tempo todo. Você tem que estar preparado. A palavra relata sobre o servo cuidadoso, vigilante. Porque você não sabe a que hora que o Senhor virá. Amém? Então você tem que ter em seu coração essas certezas. Porque
Se você não tiver firme aos pés do Senhor, vai ser como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Diante das lutas, você vai desistir. Você vai ser confundido pelo inimigo. Porque o objetivo dele é esse: desestimular aqueles que estão na luta para chegar no alvo. Amém? Então nós temos que estar firmes no Senhor. Lucas 12, 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Amém? E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier a bater, logo possam abrir. O que o irmão pregou? E Jesus está à porta. Ele é educado e bate. Se você abrir, ele entra. Amém? E pode mudar a sua vida. A parábola das 10 virgens tem que ser exemplo para nós. 5 loucas, 5 prudentes. Tem pessoas ou não que vivem a vida como bem entendem, no oba-oba. Tem pessoas que sabem da responsabilidade, que segunda-feira ela tem que estar 8 horas no serviço. Mas, não satisfeito com a sexta-feira, com o sábado, no domingo ainda ela sai, os querosene, dorme de qualquer jeito, acorda toda atrapalhada e vai sair atrasada para o serviço. Nós temos que vigiar nesse aspecto, né, de pontualidade. Fala comigo. A palavra está falando comigo. Entendeu? Eu tenho que vigiar nesse aspecto. Então, não podemos viver absolutamente como a gente quer. Porque se aconteceu o que aconteceu com essas 10 virgens, abre-nos a porta, Senhor. Depois que fechar, amigo, adeus, viola. Como ela falou, a Patrícia está falando. Estavam 10 juntas. 5 eram crentes, 5 estavam no oba-oba. Né? Sabiam da promessa de que ele viria, mas não se preparavam. Só no embalo. Você pode até fazer o que você bem entender. Viver da maneira que você quiser. Mas isso não é garantia de que você vai entrar no reino. Tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Amém? Então, precisamos ter alguma certeza na nossa vida. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece a palavra, sabe que Jesus é mencionado desde o começo. Não é só no Novo Testamento. Gênesis já falava de Jesus.
E o verbo se fez. Amém? E habitou no meio de nós. Deus fez uma promessa após a queda do homem de que viria um nascido de mulher. Esse é um desejo de Deus o tempo todo, desde o princípio, de estar no nosso meio. Quando Deus me deu aquela palavra da glória da segunda casa, eu fiquei maravilhado. Todo mundo acha que é uma casa nova, e na verdade, a glória da segunda casa foi Jesus no nosso meio. Deus realizando o desejo de estar no meio do seu povo e convivendo com eles. É maravilhoso viver a palavra e ver que tudo se cumpre em nossas vidas. Se ele disse que ele é o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por ele, ele disse também que aquele que crê, você pode deixar passar, achar que você tem controle, mas você não tem. O amanhã pertence a Deus. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. A palavra diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Nós, como cristãos, nós não podemos abrir mão disso. Não importa a situação que você está vivendo, o pecado que você cometeu. Não espere estar pronto, porque você nunca vai estar. Você tem que dar um passo e pronto. Teve um homem que ficou 28 anos esperando que alguém o levasse. 38 anos. Que alguém o levasse até o tanque. 38 anos, amigo, é muito dia. Se você não sabe o que vai acontecer amanhã, você vai esperar anos. Quando eu entendi essa passagem, eu coloquei no meu coração uma coisa. Que o Senhor me libertasse de um vício que me incomodava. Porque eu prometia que ia fazer e não fazia. Então, prometi 1, 2, 3 vezes, eu falei, poxa, que homem que é esse? Que não honra nem o que fala. Eu aprendi que no mínimo a palavra tem que ser honrada. Você falou, tem que cumprir, irmão. Eu preparei a pregação, mas não tem nada a ver. Vocês não têm noção do que eu senti na hora. Eu fico pensando o que os discípulos sentiram quando Jesus morreu. Toda a esperança que eles tinham do Redentor se foi. A promessa de um reinado de paz acabou, ele morreu. Eu, por causa de uma pregação, senti um frio na barriga. E eles, então? Ficaram sem chão, sem direção. Cada um foi fazer o que já fazia antes. Iam dois no caminho de Emaús lá, conversando sobre tudo o que tinha acontecido, sem saber o porquê. E de repente, quem se aproxima deles? O próprio Jesus. É Ele que está contigo todos os dias. A palavra está dizendo, estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos tempos. Paulo entendeu que a força que ele tinha não era dele. Quando penso que sou fraco, então é que eu sou forte. Eu fiz uma menção, a bispa falou que ela orou para o Senhor para fazer aquela compra, depois que ela desejava, para ter recurso, né? Eu fiz a menção de Isaías, que ele fala, venham e compram sem dinheiro. Tem gente que pega essa palavra e quer viver sem poder honrar. Nós temos que honrar os compromissos. Jesus pagou imposto. Nós temos que honrar o nosso compromisso. Paulo disse também assim, ó,
Tudo eu posso. A palavra diz, vai bem e compra dinheiro. Tudo eu posso. Mas nem tudo me convém. Então, por isso conhecereis a verdade. Conhecer a verdade vos libertará. Quais as certezas que o crente tem que ter? Jesus é o único caminho. Ninguém vem ao Pai? Aquele que crê e for batizado, temos que cumprir. Santa Ceia, irmãos, é um dos cultos maravilhosos, de suma importância em nossas vidas. Porque é o dia de renovo, de aliança. É onde você renova a aliança com Deus. Porque ele disse, fazer isso em memória de mim, até que eu... E ele voltará. Romanos 8, 38. O que vai te afastar da presença do Senhor? Do amor de Deus. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. São verdades que você tem que ter no seu coração, na sua mente. E procurar viver de maneira que não te comprometa a sua salvação. A palavra diz que nós temos que nos separar. Sede santo como eu sou, não significa que você tem que ser... É ficar fora da injustiça, praticar só o bem. Entendeu? Ser santo, ser separado da injustiça, do mundo. Por que você vai querer viver no mundo quando o próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições? Porque lá não tem regra. Lá é quem pode mais, chora menos. Lá não tem justiça. Lá a justiça é do mais forte. Como foi falado. O inimigo, ele não bate na porta, ele chuta a porta e entra. Deu brecha, ele vai entrar. Mas se você estiver na presença, pode se levantar um inferno na sua vida que não vai prevalecer. Isaías está escrito que contra Jacó não há encantamento. Pode ser bruxo, primeira, segunda, sétima, como é que fala? Tem aí uma classificação. 7º grau, 7º dano, que não vai prevalecer. Pode vir o próprio capiroto. Contra a sua vida ele não tem autoridade. Porque ele tem que pedir autoridade para Deus, para te tocar. Ele tem que pedir permissão. A palavra nos relata isso quando ele foi contra Jó. Um homem justo, temente a Deus. Estava lá vivendo a vida dele, tranquilamente. O que ele tinha, Deus proveu sim na vida dele, mas ele trabalhava.
Às vezes você pensa que ser patrão é fácil. Quantos empregados você tem? 50? 100? Um só. Não importa quantos. Você vai ter que trabalhar junto. Ou então aquilo que você faz não vai prosperar. Se você sentar, virar as costas, ir para sua casa, tomar aquele refresco de caju, sentadão no sofá, assistindo Netflix, eles vão fazer o que bem entender. Entendeu? Eles não vão seguir. Ah, ele não está. Entendeu? Vão fazer a farra. E certamente aquilo que Deus colocou na sua mão vai afundar. Você tem que ter certeza de uma coisa, que tudo o que você tem é Ele que te dá. O que você está fazendo com aquilo que Deus colocou na sua mão, confiou para você? Você pode ter certeza de uma coisa. Até de uma vírgula nós vamos prestar conta. Tudo que sair da nossa boca. Sabe o que é crônicas? Crônicas da vida do Joãozinho. Vai ser aberto 2 livros. E as obras. O livro da vida, o nome dos escritos, e o livro das obras. Eu creio que vai ter um filminho lá atrás, assim, ó. É uma TV assim, ó. Assim e outra aqui, ó. A plateia tá ali e você tá aqui, ó. Todos vão ver o que você fez. E não tem como você dizer, olha, eu nunca ouvi falar que Jesus Cristo era a vida. Eu nunca ouvi falar que a palavra é a verdade. A palavra diz que Deus jamais vai condenar o inocente. Tempo de inocência, Deus perdoa. Mas uma vez que você conheceu a verdade, acabou. Amém? Amém. Para terminar, a Bíblia falou a respeito de bênção. Antes de Jesus subir, pegou os seus e os abençoou. Oi? A senhora não estava comigo quando eu escrevi aquela pregação. Quando ficar complicado, irmãos, nós temos que voltar no começo. Amém? Quem aqui já pegou um novelo de lã ou uma linha que estava toda embaraçada? Quem já pegou? E tentou desembaraçar? Tentou ou não? Conseguiu? Você começou a fazer o quê? Cortar. Você começou a cortar para poder desenrolar. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Que a partir do momento que você corta, é porque você não confia que Ele está no controle. Porque há um tempo determinado para tudo. Você não está entendendo? Dá glória a Deus. Não está entendendo? Dá glória a Deus. Se tiver que chorar, chora nos pés do Senhor.
Não precisa de palavras, não. Até um gemido. Ele vai entender. Aleluia. E é por isso que, toda final de pregação, eu digo assim: você crê que essa palavra é verdadeira? Glória a Deus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém? Que o Senhor os abençoe e os guarde. Semana de vitória a todos, amém? Agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor.